Pareceu muito mesmo. Ah, não, você Muito foi, mal acabado. você foi embelezado, João, no negócio que parecer. Agora já tá aparecendo? Agora já tá Já filmando? tá aí? Tá funcionando? Sim. Já ligou? Ué, pra mim, né? Pra mim também não. Ah, agora apareceu a notificação. Pra mim não Tá aparece. com delay. Nada. Já tem 4, somos nós. Copiar o link pra colocar no. É. Pra mim que tô na página aqui não aparece nada. Pâmela está assistindo. Nós vamos começar no horário. Estamos esperando o pessoal acessar. Sim. Fale. Estamos aguardando todo mundo acessar pra gente começar a nossa live falando sobre sincretismo. Tem que ver o som, como é que tá? Se não tá muito alto, muito baixo. Não, tá com fome. Tá ouvindo aí? Ah, então tá bom. Mas é que você tá aqui, você tá me ouvindo também. Isso, vai ali só pra... Não? Tá beleza. Mais alguns minutinhos e a gente já começa a debater. Ele tá com delay, né? Agora que ele tá... Aí eu sou internet. Hum? Aí eu sou internet. É. Uma chuva. Não sei o que é. O povo tá dizendo que o som tá bom. Pergunta, gente, o som tá bom, tá rodando no turno. Aí ela começou a curtir o vídeo. Hillary, Serafim, Pâmela. Tem que tirar o som do teu, senão vai começar a sair lá também. É. Bom, pessoal, vamos lá então. Essa é a nossa primeira live da SEMA, onde a gente vai falar um pouco sobre a nossa forma de fazer Umbanda dentro da SEMA, nossa doutrina. E isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para quem estiver assistindo. A gente vai estar falando sobre todos os assuntos da Umbanda, mas dentro da visão da SEMA, dentro da nossa raiz, do nosso fundamento, da nossa doutrina. Às vezes alguém está assistindo e é de um outro terreiro, e pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui seja um pouco diferente do que no seu terreiro se coloca. O mais correto é você ir lá, conversar com o seu pai de santo, seguir a doutrina do seu terreiro. Tudo que ele falar aqui vai estar sempre voltado para a doutrina que a gente tem na SEMA, para a nossa raiz. Isso é uma coisa importante deixar bem claro. Também deixar claro que a gente não quer aqui ser o dono da verdade e ser, né, o que a gente falar aqui é verdade absoluta. A gente está aqui para debater, então às vezes se tiver uma opinião diferente ou uma colocação para fazer, fique à vontade, né, de acordo com a condição, a gente vai estar respondendo e vai estar interagindo. Vai estar eu, o João, que é um dos capitães da SEMA, a Patrícia, que é mãe pequena da SEMA, está aqui, escondida, a Maninha está escondida aqui também. Pessoal da SEMA, a Maninha está só controlando e ver quem está assistindo, quem está participando da doutrina. Amanhã nós vamos conversar. Controle de presença. Controle de presença. Tá? Então, a gente vai estar aqui debatendo hoje, conversando um pouco sobre esse tema que, por mais que não pareça, é um tema bem controverso dentro da Umbanda. A questão
do sincretismo é muito controverso, porque existem algumas crenças que não são reais e muita gente está assumindo isso como verdade, né? Então, primeiro, o que é o sincretismo? Né? Para a gente começar a debater sincretismo, a gente tem que definir o que é sincretismo. Sincretismo é uma junção da doutrina de várias religiões, né, que formam uma nova. Né? No nosso caso, no sincretismo da Umbanda, a gente trata ele de uma forma um pouco diferente, porque historicamente o sincretismo veio para proteger a religião afro-brasileira. Por que proteger? Porque quando os africanos vieram para cá, né, escravizados, porque é muito feio a gente falar que os escravos vieram para cá, eles não eram escravos, eles foram escravizados, eles não queriam ser escravos, né, eles foram escravizados. Quando eles foram escravizados e trazidos para cá, o conquistador, o colonizador, tentou fazer de tudo para acabar com a identidade deles, né? A primeira coisa que eles faziam quando chegavam aqui, mudavam o nome, né, do escravo, do escravizado, né? Mudavam o nome, ou seja, davam um nome cristão, né? Geralmente um nome bíblico, então por isso que a gente vê hoje essa confusão, muito Pai João, Pai José, Pai Joaquim, Pai Antônio, é justamente por isso, né? Porque eram nomes bíblicos, então, né, e até ficou esse costume, então por isso que a gente tem muito João, José, Antônio, Joaquim no Brasil. Então a primeira coisa era isso, eles mudavam o nome. A segunda coisa, eles proibiam o escravizado, né, os negros, de praticarem sua religião. Né? Eles batizavam os negros, né, eles traziam um padre para batizar, né, porque muitos diziam até que enquanto ele não fosse batizado ele não tinha uma alma, né, ele só ia adquirir essa alma depois de batizado. Então eles vinham, batizavam os negros e proibiam, né, o negro de praticar sua religião. E aí como é que isso funcionava? Né? Como é que o negro se protegia? O negro começou a adotar uma forma muito peculiar. Né? O negro usava as imagens dos santos católicos para simbolizar seus orixás. Tá? Veja, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. Eles usavam para simbolizar, né, João? Não que Jesus é Oxalá. Né? São Jorge. São Jorge por exemplo, né, eles tinham lá uma imagem de Jesus, como eles achavam que Oxalá na religião afro era o orixá Amor, vamos dizer assim, então eles sincretizaram Oxalá com Jesus, ou seja, botavam uma imagem de Jesus Cristo lá, mas rezavam e cantavam para Oxalá. Da mesma forma faziam isso com São Sebastião, mas cantavam para Oxóssi e por aí vai. Só que Jesus não é Oxalá e vice-versa. Até porque Oxalá, as religiões afro, elas remontam a muito mais, elas são muito mais antigas do que o cristianismo. Ou seja, quando Oxalá já existia, Jesus nem se cogitava de andar pela terra. É só você, né, se a gente for ver, o advento de Jesus Cristo tem 2018 anos. As religiões de matriz africana já existem indícios de que tem mais de 10, 20 mil anos de culto. Então não teria como, né, Jesus ser Oxalá. Né? É simplesmente um simbolismo, é simplesmente uma forma de ter alguém, de ter um símbolo, né, para você poder enganar o colonizador, o dono da fazenda, o padre, né, e poder rezar para o seu orixá. E era muito, muito peculiar a forma como eles faziam isso, porque nós somos das religiões de matriz africana, a gente sabe a importância que tem os otás, ou seja, as pedras, né, para nós. E era o que o negro fazia. Geralmente as imagens eram feitas de argila ou de madeira, então eles furavam o fundo da imagem e
colocavam o otá representativo do orixá, a pedra, dentro. Então, quando o branco, né, o senhorzinho, olhava a imagem, ele via lá Jesus Cristo. Mas ali dentro estava o otá, o otazinho, né, que representava Oxalá para o negro. Então ele fazia isso com todo mundo. Depois vem aquela história, né, do Santo do Paoco, né, que o português aprendeu a fazer isso, só que fez para contrabandear o ouro e as pedras preciosas. Mas começou isso com o escravo colocando o seu otá para rezar. Né? Depois o português descobriu que podia fazer isso e aí eles usavam para contrabandear pedras preciosas e ouro para não pagar o imposto para Portugal. Então essa forma de sincretismo nasceu da necessidade de se fazer isso. Né? Infelizmente, as pessoas, muita gente não se informa, e aí assim, a gente tem uma profusão de coisas que são oriundas do sincretismo, né, vem dessa, mas que não tem lógica. Por exemplo, né, existe uma forma, se você vai hoje numa casa de Umbanda, toda a imagem de Ogum é soldado romano. Por que isso? São Jorge. Por causa de São Jorge. Então criou-se uma ideia de que todo Ogum que vem na Umbanda, todo falangeiro de Ogum é um soldado romano. Porque todas as imagens de Ogum que tem numa casa de Umbanda são soldados romanos por causa da figura de São Jorge. Então essa... pelo jeito trabalhado do caboclo, exatamente, fica fosse um centurião romano. Fica, não que na falange de Ogum não possa ter soldados romanos, mas não são todos, eles são soldados romanos, né? Então as pessoas pegam o estereótipo disso e colocam como... né? Isso é uma coisa muito complicada, porque não dá a liberdade do trabalho goiano, né? As pessoas ficam bitoladas naquela imagem, né? Então todo mundo acha que o estereótipo, né? Todo mundo acha que seu Ogum é um soldado romano, né? E por consequência tem que ser um centurião, nunca pode ser um soldadinho, né? Quer que seja um centurião porque, né? Então a gente tem que cuidar com essas coisas que a gente adotou, mas que acaba se tornando usado de forma exacerbada, né? Esses dias atrás, numa discussão sobre ecumenismo no Facebook, uma moça reclamando que a comissão de formatura dela não permitia que a mãe de santo dela fosse, porque só tinha ela de umbandista, então por que a mãe de santo que abençoasse ela no terreiro? Isso foi a resposta de e-mail que mandaram para ela, né? E aí, só que não aí em determinado momento eu falei que, inclusive, o termo ecumenismo tinha que ser mudado porque tinha que ser interreligioso, porque o ecumenismo se refere a religiões cristãs, né? A gente está falando de religiões cristãs. Aí teve uma pessoa de um terreiro que veio me corrigir dizendo: mas nós na Umbanda nós somos cristãos porque nós louvamos Jesus Cristo como Oxalá. Ou seja, ela estava afirmando que Jesus é Oxalá, ou que Oxalá é Jesus. E aí eu falei para ela: você está enganada, né? Porque a gente só representa, né, a imagem de Jesus, de Oxalá como Jesus. E alguns terreiros até aboliram isso, não tem, né, porque até a religião africana ela remonta muito anterior ao advento de Jesus. E ela mas a gente tem que falar que é Jesus, porque assim a gente não é discriminado e tal. Eu falei: bom, aí você está negando a sua religião, você está tentando despistar da sua religião para... né? Então a gente tem que tomar cuidado disso. Jesus Cristo não é Oxalá, Ogum não é São Jorge, Oxóssi não é São Sebastião. Tanto isso é verdade, que se a gente pensar, existe uma diferença de orixás da Bahia, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Na Bahia, Ogum é São Sebastião. E São Jorge é Oxóssi. E no Rio e no resto do Brasil, né,
é o contrário. Então, por aí a gente vê que o sincretismo é só uma referência, Uma máscara. né, para a gente. E até no nosso tempo mesmo, né? Quem é mais antigo de Umbanda sabe da dificuldade que tinha de se poder praticar Umbanda, né? As tendas, por exemplo, as primeiras tendas de Umbanda que foram nominadas pelo Zélio, todas elas têm nome de santo. Nossa Senhora Piedade, Santo Expedito, São Jorge, São Jerônimo. Por quê? Para tentar amenizar a perseguição, né, a intolerância que tinha por ser espiritismo, que eles chamavam de curandeirismo ou baixo espiritismo, né? Muitas vezes os pais de santo iam presos, né? Dona Zilmeia mesmo contava que o seu Zélio saiu preso várias vezes incorporado com o caboclo das 7 encruzilhadas. A polícia chegava, prendia ele incorporado, levava o caboclo e ia para a delegacia. Então, por muito tempo o sincretismo foi necessário, né? Talvez não tenha sido a forma mais correta, mas foi necessário, né? A perseguição era muito grande, então a gente tinha essa dificuldade de praticar a nossa religião. Tinha que fazer o quê? Tinha que dar um despiste. Hoje a gente não precisa mais disso. Então hoje as imagens de santo... Se a intolerância continuar, é capaz que de volta se a gente, se a gente não começar a nos mobilizarmos contra a intolerância, né, e deixarmos tudo como está, não reclamarmos, pode ser que a gente volte a ter que usar despiste para poder tocar nosso atabaque ou para poder fazer a nossa gira, né? Mas hoje a gente tem como referência, porque a Umbanda é uma religião muito simbólica, né? O simbolismo é muito presente, né? É necessário, é presente. Se você falar para uma pessoa, acenda uma vela para Oxóssi, e não tiver lá a imagem de São Sebastião, o camarada vai ficar com a vela na mão olhando para os lados. Por quê? Porque nós humanos, nós, né, encarnados, precisamos de uma referência visual, né? Se o padre não tiver num altar um pouco mais alto, não tem o sacrário aqui atrás, não tem uma cruz, né, ele não tiver com a história, tá, ele vai rezar missa, o povo vai ficar olhando para a cara dele, vai embora, porque não é missa, falta o símbolo. O evangélico, se ele não tiver com a Bíblia aberta, mesmo que ele não esteja lendo, mas se ele não... Parece que a pessoa... Por quê? Porque ele não... É como se ele não estivesse lendo a palavra, não estivesse falando... Ele está falando da boca para fora. Então, você pode ver quando um pastor vai pregar, o tempo todo ele pode até não estar lendo, mas ele vai folheando a Bíblia, porque por causa do simbolismo disso, né? E nós na Umbanda temos o simbolismo das imagens, né? Então essa questão é muito importante, a gente saber que é simbolismo, né? Que os orixás não são aquelas imagens, não são, só são representados por aquilo, né? E uma coisa muito interessante também da gente falar é sobre a relação que a gente tem entre as religiões, né? A gente tem uma relação muito... Esses dias eu estava conversando com um médico lá da SEMA, com o Jorge, e foi muito legal porque a gente começou a fazer um comparativo. Eu falei para ele, e ele talvez ele não tivesse ainda se atentado a isso, ele olhou para mim e disse, pô, mas é mesmo. Se a gente vê a questão dos nossos orixás, primeiro que a gente não tem deuses, nós temos divindades, é diferente, né? Nós Umbanda acreditamos em um Deus só, né? E na sua irradiação são os orixás, né? Os orixás são irradiações da força de Deus. E a gente estava conversando sobre isso, que várias povos, né, vários povos antigos têm deuses que são muito semelhantes aos africanos, né? Se você pegar, se for fazer uma relação, eu até fiz, mas acabei não trazendo, mas você vê, por exemplo, no Egito Antigo, os romanos, os gregos, os persas, os nórdicos, os maias, todos eles têm deuses que se assemelham aos orixás. Grécia e Roma também, bem parecido.
Tanto que se comemorava Janus, que é o deus do tempo, da justiça. Sim. 24 de junho. De junho, Também é que é o dia de Xangô. O dia de Xangô, de Então, São Jerônimo. Então São tem João. essa relação em vários povos, né? Várias culturas têm esses deuses que são muito parecidos com os nossos orixás. Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, né? O orixá não é Deus, né? O orixá é uma divindade. Ah, mas a Umbanda tem vários deuses. A Umbanda tem um Deus só. A Umbanda tem suas divindades. Assim como a Igreja Católica. O pessoal vai dizer que não, mas a Igreja Católica tem Deus, e aí tem os santos, né? E aí a própria Igreja Católica se assemelha muito aos nossos orixás. Por exemplo, que tem o santo que cuida disso, o Santo Expedito, que é o santo das causas impossíveis, tem, Os padroeiros e as suas... todos os padroeiros têm suas atividades correlatas, né? Santa Bárbara cuida da chuva, né, da tempestade, Santa Clara cuida dos olhos, né? Santa Luzia cuida dos olhos. Então acaba que os próprios a própria Igreja Católica tem seus, entre aspas, orixás, né? Porque os santos acabaram recebendo tarefas específicas, como a gente tem Xangô é a justiça, algumas demandas, Yansan o tempo e por aí vai. Então a gente vê que a Umbanda não é única, né? Nós temos nossa forma peculiar, mas o sincretismo está colocado em todas as religiões, né? Se você pegar e estudar mais a fundo, você vai ver, né? Que isso é muito fácil de observar, né? Só você fazer uma relação, e eu fiz isso e acabei esquecendo. Coloquei os egípcios, os romanos, os gregos, os persas, os nórdicos, e aí eu comecei a fazer a relação dos orixás com os deuses, com as divindades deles, e olha, é muito próximo, assim, muito parecido, né, a forma de... Então é sinal que não estamos todo errado, né? E daí, se você for para a Igreja Católica, também ela, de alguma forma, eles começaram a nominar os santos para as atividades, né? Cada santo estava recebendo uma incumbência de fazer alguma coisa. Pessoal, quem quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, por favor, a gente tá controlando, e a gente está falando, né? E fiquem à vontade. WhatsApp, Pai Gilson, meu filho, estava bonito sua casa, Gilson, estava bonita. Estava bonito sua casa. O Flávio também assistindo. Então, Ana, Santa. e aí retomando, né? Aí quando a gente vai para o panteão africano, né, falando de orixás, a gente acabou sintetizando esses orixás dentro da Umbanda, para diminuir o número, né? Quando chegou no Brasil, estima-se que chegaram no Brasil por volta de 416 orixás. É uma estimativa que os estudiosos fazem, né, os antropólogos fazem. Desses 416 já era menos, porque na África, em todas as nações, estima-se mais de 900 orixás. Porque lá tinha o orixá da chuva forte, da chuva fina, da garoa, do sereno, né, porque são energias diferentes. Né? Porque se nós formos pensar, são energias diferentes. São energias muito diferentes. Flávio, Indianário e Miguel. Flávio, Indianário e Miguel. Então, são energias diferentes. Então, quando chegou no Brasil, começou a diminuir. Até porque tinha orixás que tinham um culto muito específico, e isso foi se perdendo com o tempo, e né, não tinham pessoas capacitadas para manter o culto desses orixás, então foi se perdendo. Na Umbanda a gente trabalha basicamente uns com 7, outros com 9, alguns já estão em 13, 14, mas um número reduzido de orixás. Né? Bem reduzido. Bem reduzido. Por quê? Porque a gente acaba sintetizando isso. Né? Por exemplo, quando a gente fala de Oxóssi, né, a gente está falando de todas as energias que são referentes à mata. Né? Seja ela qual for. Então é como se estivesse sintetizando ali, nesse núcleo, você está sintetizando Oxóssi, propriamente dito, Ogunedé, Euá, Ossan, Oxumaré. Você está
agregando, a gente reconhece a existência dessas energias, mas não quer dizer que a gente tem que ficar nominando todos eles. Quando a gente fala em Oxóssi, a gente está saudando, a gente está toda a energia que vem da mata, todo o povo da mata. Assim é o povo do mar, o povo do rio, né? Assim a gente vê com todo mundo, né? Com todos os orixás. Então, isso foi uma forma até de simplificar o culto, né? Para as pessoas poderem entender melhor, porque senão, né? Hoje a gente vê quem é estudioso, né, do candomblé, quem pratica o candomblé, são anos e anos de dedicação exclusiva, de estudo, né? Porque é quase tudo oral, né? Apesar que hoje já tem bastante literatura, mas ainda se mantém os terreiros, né, tradicionais, mantém a forma de transmissão oral. Então, né, e é tudo temporal, no candomblé não se faz nada antes do tempo, então não adianta o camarada achar que está no tempo, porque ele não vai, se não der o tempo, não, né? Na Umbanda já é diferente, né? A Umbanda a gente tem nossos orixás, as nossas divindades, e a gente trabalha com eles, a gente saúda eles de uma forma mais simplificada, de uma forma, né, a gente oferenda a eles de uma forma mais simplificada, né, porque existiu também, isso também é uma forma de sincretismo, porque muitas vezes se coloca só o sincretismo entre Igreja Católica e Umbanda, mas a Umbanda também tem o seu sincretismo com o Candomblé, né, porque nós absorvemos também isso do Candomblé, as divindades do Candomblé, então a gente também tem esse sincretismo com eles, né, a gente tem sincretismo em alguns casos provavelmente com religiões orientais, porque muitos terreiros trabalham com a linha do Oriente, então nós também temos esse... Porque as religiões indígenas. As religiões indígenas, principalmente a pagelança, né, nossos caboclos, a gente fala muito dos nossos caboclos na linha de Oxóssi. Só que nossos caboclos estão inseridos num outro contexto, porque eles são oriundos aqui do nosso país, né, da nossa região. Então eles se apresentam no terreiro na linha de Oxóssi, mas eles trazem sim a energia das divindades indígenas brasileiras, né? Tupã, Ceci, Peri, por aí vai. Então também tem esse sincretismo. Então o sincretismo não é só com a religião católica, né? O sincretismo ele é geral, ele é com tudo, é com todos, né? Então é uma coisa bem... é uma coisa que por um lado pode ter uma certa simplicidade, mas também acaba se tornando complexo se você sentar e for ficar discutindo, for ficar né, dar algumas horas de discussão. E na Umbanda a gente tem, assim, traz elementos principalmente africano, indígena, como você mencionou, do espiritismo. Mas às vezes a gente acaba fazendo confusão com as coisas, que nem agora que a gente está nesse período de quaresma, tem gente do terreiro, de outros terreiros também, que o pessoal assim começa a adotar assim, uns comportamentos assim, não vai fazer gira, ou não vai comer carne, não vai fazer, deixa de fazer algumas coisas. Isso na verdade é uma tradição que para mim não é boa, mas que vem desse período em que existia uma dificuldade de você trabalhar por conta da Igreja Católica, né? Para vocês se localizarem no que eu vou falar para vocês, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, né? Não faz, sei lá, deve fazer o quê? Uns 20 anos atrás, para um terreiro funcionar, você tinha que tirar uma licença na famosa Delegacia de Costumes que tinha. E aí você ia lá, se não me engano era cada 2 meses ou cada 3 meses, tinha que ir lá pedir para o delegado a licença para você poder tocar o terreiro. Chamava alvarada. Não era alvarada, era uma licença mesmo que pegava na Delegacia de Costumes, né? E aí, na Delegacia de Costumes, você sentava lá para esperar, estava o dono de boate, né? O dono os mais variados segmentos estavam lá e você junto esperando para tirar uma licença para você poder cultuar a sua religião. E tinha um problema no interior, principalmente, mas aqui acontecia muito. Chegava na época de quaresma, o padre da região, ele sabia onde estavam os terreiros, ele sabia onde funcionavam os terreiros,
eles saíam de noite, sexta-feira, sábado, para ver. Porque se ele chegasse, tivesse tocando trabalho, ele chamava a polícia, mandava fechar. Porque a quaresma era uma época sagrada, que não podia, que não isso, que aquilo. Então, isso acabou virando uma tradição para muitos terreiros. Né? Muitos terreiros, inclusive muitos mantêm isso. Eu não sou contra. Né? Eu acho assim, que se é uma tradição, e se a pessoa coloca, né, se o pai de santos coloca isso no campo da tradição, ou seja, não, nós temos a tradição de não tocar trabalho na quaresma, ou ótimo, está dentro do, né, é uma tradição do terreiro. O que me deixa, vamos dizer, chateado, assim, é as pessoas quererem achar justificativos para isso com histórias mirabolantes. Esses dias nós lemos uma onde a pessoa, até estava no Facebook, uma pessoa fez uma pergunta: o seu terreiro funciona na quaresma? Se não, por quê? Né? E aí a grande maioria colocou: não, meu terreiro funciona. Tá. Mas eu comecei a ver, comecei a me ficar assustado com algumas respostas de pessoas que o terreiro não funcionava. Uma, por exemplo, diz que na quaresma é época de descanso dos orixás, então não pode tocar tabaco porque atrapalharia o descanso dos orixás. Né? Então, a Fátima aqui na manhã está falando uma coisa: se fosse assim, nós estávamos lascados, porque nós tocamos e tocamos alto na quaresma. Então, veja, é uma desculpa totalmente sem lógica, gente. Sabe? Eu já ouvi falar que na quaresma os orixás voltam para a África para se recarregar as energias. Essa teve que na época da quaresma as almas saem para visitar os. Então não pode tocar. Mas, gente, ou que na época da quaresma, por causa da energia que fica, né, fica uma energia negativa. Se fosse isso, aí que o terreiro tem que funcionar. Para cumprir o nosso papel, né, de tentar ajudar essa energia, a arrumar essa energia. Então, essa questão da quaresma é muito, ela é muito sintomática, né? A gente não pode sair disso, é a tradição. Meu terreiro tem a tradição de não trabalhar na quaresma, ponto. Ótimo, é tradição. Teu terreiro tem que, né, seguir a tradição. Se você está lá, você obrigatoriamente tem que seguir a tradição. Agora, daí a dizer que começar com essas desculpas, né, e essas histórias que o orixá descansa, ele não pode tocar tabaco porque incomoda o orixá, porque aí já passa a ser uma coisa mais complicada. Eu acho que aí já é um pouco de falta de estudo mesmo, um pouco de falta de doutrina, e a culpa daí é do pai de santo, do dirigente, que não sabe e nunca procurou se informar, às vezes recebeu dessa forma e continuou passando, e acaba vendo que são coisas absurdas, né? É a mesma coisa terreiro que usa contregum, né? Médium de Umbanda que usa contregum. Mas, gente, segundo as entidades, a crença das nações do Candomblé, Egum são as nossas entidades. Então, se você usa um contregum, você está afastando as entidades que vão trabalhar com você. Né? Isso é outra coisa do sincretismo que veio das religiões de nação africana, que as pessoas não sabem, não souberam entender, né? O que é um contregum. Né? Então, isso, as pessoas têm que procurar se informar. Por isso que eu falei, às vezes alguma coisa que a gente fala aqui pode ser diferente do que o seu pai de santo fala, né? Mas cabe conversa com ele, né? Uma explicação. Né? Hoje, né, as explicações estão fáceis para todo mundo. Claro que tem muita coisa, né, que a gente lê que é complicado, mas hoje a gente tem essas explicações, né? E as pessoas querem. Então, os pais de santo também, né, um alerta aos pais de santo, tem que começar a se atualizar, a fazer umas reciclagens, porque vai chegar uma hora que alguém vai dizer: mas e aí? Como é que é? E aí você vai começar a gaguejar? Não, você tem que responder, você tem que dar uma resposta. Porque senão o médium vai aonde? No Google. Né? Pai Google ensina tudo. Pai Google ensina tudo. Então,
Então é mais ou menos por aí. Vamos abrir para pergunta? Vamos, eu já falei. Pessoal, vamos lá. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, agora nós vamos esperar vocês. Ou se quiserem mais fala que a gente aborde mais alguma coisa também, né, mais ou menos dentro dessa linha do sincretismo, das tradições. Fiquem à vontade. Porque senão eu vou ficar falando aqui, eu falo bastante, eu vou até, não, a gente vai, eu vou longe. E mais uma vez das tradições católicas que acabam refletindo dentro da Umbanda. Dia de Finados também é outra época complicada também, o pessoal vê com energia bem... Exatamente. A época de Finados é uma época muito complicada, né, porque as pessoas criaram essa ideia de que é um dia você ficar triste por aqueles que foram. Eu não sou muito fã dessa ideia. Eu acho que você tem que lembrar da pessoa com alegria, dos momentos bons. Tá? Só que muita gente... E tem muito terreiro, inclusive, que... Né, eu conhecia terreiro que fazia... Dia de Finados não fazia gira, fazia novena. Nossa. Pelas almas. Né? Por quê? Porque tinha a tradição... Né, aquela tradição católica, que também, né, tinha essa coisa de no dia de Finados não podia fazer nada. Se o padre passasse e visse o tambor tocando, ele ia lá e mandava prender. Por quê? Porque estava desrespeitando o dia de Finados. Né? A gente tem que entender que nós não somos católicos. Né? Nós somos umbandistas. Óbvio que a Umbanda sofreu influência do catolicismo, assim como sofreu da pagelança, das nações, do orientalismo, né? Mas a gente não pratica essas religiões. Né? Nós somos umbandistas. Então, a gente tem que sempre ter esse discernimento. Né? Infelizmente, influencia bastante. Tá? E aí entra naquilo que nós estávamos falando. As pessoas não sabem, não procuram se informar, se atualizar, e começam a criar algumas ideias mirabolantes e algumas teorias mirabolantes sobre... Né, o porquê daquilo, né? E às vezes não tem nada, aquilo é simplesmente porque a igreja, e a gente sabe que a gente foi controlado muito pela igreja, né? E não podia fazer nada, né? Então... A Hilary fez uma pergunta. Então, esse período denominado quaresma não tem nenhuma diferença para nós, nem mesmo energético? Para mim, na minha cabeça, não. Na minha doutrina, na minha forma de entender, não. O que tem, a influência energética tem na forma como nós nos conduzimos nessa época. Né? Sobre o que a gente pensa nessa época. Né? Aquela de ficar... né? Que é uma época que você não pode... Por exemplo, antigamente a gente não podia nem falar muito alto, escutar música. Dançar e coisa e tal. Então, o que a gente cria, energia, porque energia, gente, deixa eu fazer uma parte só para falar sobre energia. Outro dia a gente faz uma live sobre energia, mas vamos fazer só uma parte. Energia não tem positivo ou negativo. Energia é energia. Nós que transmutamos ela em positivo ou negativa. Nós, com nossa forma de agir, nossos atos, nossa conduta, nossos pensamentos, que vamos transmutar ela em positivo ou negativo. Então, a época em si não tem. Talvez para o católico tenha. Por quê? Porque o católico, né, ele vive essa doutrina. Então, né, tem para nós, de Umbanda, não. Eu, pelo menos, não vejo isso como... Tem mais perguntas aí? A Pamela fez um comentário aqui sobre o Contregum. Ela foi no interior de São Paulo e um médium disse que só poderia beber se usasse ele. Então, em toda festa que ele ia, ele usava. Ah, mas aí a desculpa provavelmente era que ele queria que se ele bebesse, ficasse e começasse a fazer fiasco, era o Egum que pegou ele. Então ele... Né, provavelmente a desculpa era essa. Né, que ele bebia e aí o Egum pegava ele e fazia ele ficar louco, dançar pelado em cima da mesa e por aí vai. Era justificativa. Né? Eu vi que tem uma pergunta do Luiz Carlos Cardoso, ele fala sobre feitura de santo errado na Umbanda. Luiz, veja, eu particularmente, né, na SEMA nós temos uma visão
que não existe santo errado. Né? Por quê? Vou te explicar. E é uma forma bem simples que a gente explica muito lá na SEMA. Na SEMA nós cultuamos 9 orixás basicamente. Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanã e o Baloé. Cada um desses orixás representa uma energia do nosso planeta. Então você tem lá Oxalá, o Sol, Iemanjá, a água do mar, Oxum, a água doce, Nanã, a chuva, Iansã, o vento, Ogum, o mineral, Xangô, o fogo, Oxóssi, as matas, e faltou qual? E o Baloé é a terra. Né? O Baloé é a terra. São 9 elementos primordiais para a existência do nosso planeta. Se um desses elementos faltar, o nosso planeta acabaria. Né? Se um faltar, qualquer um desses elementos, se faltar água doce, se faltar água do mar, parar o vento, se não tiver mais terra, acaba o mundo. Né? Por quê? Porque é tudo um sistema. Né? É um sistema, é uma cadeia que funciona, né? Uma engrenagem que funciona. Nós, enquanto encarnados aqui, nós fazemos parte desse sistema. Né? Nós somos parte desse sistema. Né? Nós estamos inseridos nesse sistema. E nós absorvemos energia de todos esses elementos. Às vezes um pouco mais de um pouco mais de outro, mas nós absorvemos. Sendo assim, nós carregamos todos os orixás no nosso ser, no nosso íntimo. Ou seja, falando a grosso modo, nós somos filhos de todos os orixás. Então não existe santo errado na Umbanda. Né? O problema é que a gente fica muito preso àqueles estereótipos. Né? Esses dias eu vi uma coisa, até brinco, eu tenho brincado muito sobre isso, que eu vi uma revistinha do João Bidu, um cara que acho que nunca passou na frente de um terreiro, falando sobre arquétipos dos orixás. Né? Então ele estava estereotipando, né? Estava estereotipando como as pessoas de cada orixá seriam. Né? Então, por exemplo, teoricamente, todo filho de Xangô é gordo, porque é um estereótipo de... Então, na minha concepção, Luiz, não existe santo errado na Umbanda. A gente tem o nosso orixá de frente como referência, mas na SEMA isso é bem isso. É bem isso, é só referência. Ele não é uma coisa, porque eu sou... Não. A gente trabalha com todos os orixás, a gente sabe da influência de todos os orixás, e naquele momento aquela influência estava um pouco mais próxima da gente. Mas não passa disso. Então eu não vejo essa questão de santo errado na Umbanda. Né? Eu sei que no Candomblé tem muito isso, né? Essa questão no Candomblé tem muito isso. Posso perguntar? Pode, claro. O Fernando Schinemann perguntou, Pai Marco, até que ponto tu percebe a diferença de fundamentação ou a dedicação aos fundamentos ubandistas hoje em relação ao período da sua iniciação? Hoje, professor, primeiro, né, um abraço grande. O professor Fernando é um amigo e parceiro de longa data, já fiz algumas palestras para os cursos dele aqui na Faculdade Espírita, saudosa Faculdade Espírita, né, professor Fernando. E aí, esse tempo atrás, ele me convidou, e se me convidar eu vou de novo para ir lá para União do Vitória, que ele está dando aula lá eu esqueci o nome da faculdade, mas ele dá aula lá de História, e eu fui para lá, e se me convidar eu vou de novo. Veja, eu até escrevi alguns artigos sobre isso, professor Fernando, falando da superficialidade que a Umbanda está sendo tratada hoje em dia. Principalmente por pais de santo, e hoje em dia está muito fácil se fazer pai de santo. Né? Hoje, pessoa com 2, 3 anos de Umbanda já está abrindo casa e já está dando a mão para os outros pedir bênção. Faz um curso EAD. Até curso EAD existe para isso, né? Que é uma coisa assim que não me desce, mas vamos mudar de assunto. Mas, então, está muito diferente. Né? Na SEMA, veja, eu vou sempre falar pela SEMA, e eu sei que tem outros terreiros sérios que, né, a gente procura manter uma fundamentação mais rígida nos conceitos, de explicar, né, os conceitos do terreiro, o porquê e tudo mais. Mas
eu vejo muito isso, eu até escrevi esses dias, né? A pessoa, mas Umbanda é simples. Eu falei, só que simplicidade, superficialidade, Umbanda simples não quer dizer Umbanda superficial. Eu escrevi alguns artigos, tenho escrito alguns artigos sobre isso, porque está me preocupando muito essa superficialidade. Eu tenho falado muito sobre essa superficialidade e muitas vezes eu recebo alguns olhares tortos e algumas bocas tortas, mas é o que eu penso e é o que eu... Né? Então... é difícil, está difícil. Embaixo, ele mesmo E eu sei, embaixo. Até que ponto o médico sabe que tá fazendo? outra coisa que você me perguntou, né, o professor Fernando está perguntando até que ponto o médium sabe o que está fazendo e o que está ocorrendo com ele. Eu, particularmente, acho que o médium tem que saber tudo. Né? Mesmo que ele tenha uma dificuldade na incorporação de lembrar, mas ele tem que estar informado. Se ele não lembra, alguém tem que falar. Porque o médium é responsável por tudo que acontece no terreiro. Essa história de que a entidade faz, a entidade... Não, o médium é responsável. Mediunidade é parceria. Os dois são parceiros no que está acontecendo. Né? A gente fala muito da terceira energia. A energia do médium, a energia da entidade se fundem na hora da incorporação e cria-se a terceira energia, que é a energia que vai fazer o trabalho, que vai fazer o... Então, obrigatoriamente, a gente tem que estar equilibrado, né? E o médium é responsável por aquilo que está acontecendo. Né? Ele é responsável. Se acontecer alguma coisa que fuja do normal, não adianta ele dizer mas foi a entidade. Quer ver uma coisa bem simples, professor? Hoje nós temos uma lei seca. Aí o camarada enche o canecão no terreiro de cachaça e pega o carro e para na blitz. Aí ele vai dizer pro guarda, não, seu guarda, não fui eu, foi o tranca-rua que bebeu a cachaça. Explique. Né? O senhor está soprando tudo. Então chama o tranca-rua aqui para soprar o bafômetro. Cadê o documento do tranca-rua? Né? Carteira do tranca-rua tá gira. Então a gente... É mais ou menos por aí. A gente está tratando com dificuldade das pessoas, né? Quase como um consultório de psicologia, às vezes até psiquiatria, né? Então o médium tem que estar ciente do que ele está fazendo. Ele voltou para Curitiba, ele falou. Eu estou vendo aqui que voltou para Curitiba, então tem que aparecer na SEMA. Dia 16 tem o Dia das Massas, vai lá comer uma massa com a gente, né? Uma sexta-feira, comer uma massa, tomar um vinho, né? Um pouco para não cair no bafômetro. Né? E daí a gente pode conversar pessoalmente. Mas o médium tem que estar ciente do que ele está fazendo. Né? Esses dias a gente descobriu, uma pessoa nos contou, né? E é verdade, porque uma pessoa que foi numa casa de Umbanda comprar pólvora, porque ele tinha ido num terreiro e a entidade tinha mandado ele comer, ele estava com problema no intestino, não sei o quê, comer goiaba com pólvora. Aí você diz assim, gente, como é que uma entidade fala isso? E o médium simplesmente, né, ninguém fala nada, gente. A mulher vai morrer. Ela vai comer a pólvora e vai morrer. Se ela já tem problema de intestino, né? Então, olha o absurdo que é. Né? É que nem defumar a casa com um esterco de cavalo. Né? Olha no mínimo vai ficar fedido uns 3 dias a tua casa. E isso é absurdo. Então o médium é obrigado, o médium tem sim responsabilidade sobre o que ocorre no terreiro. O médium tem que ter bom senso. Né? Eu sempre vou falar muito dos parâmetros que nós temos na SEMA, porque é a nossa casa, mas na SEMA tudo é comunicado as entidades estão comandando, ou a minha, a Fátima, a Patrícia, alguém sempre está, tal coisa, fulano, né? E as pessoas estão sempre atentas a isso, porque médium tem que estar ciente do que está acontecendo. Pode até não ser na hora, no imediato ali, mas ele tem que tem que ser chamado, tem que ser conversado, tem que ser explicado. Por quê? Porque não é brincadeira, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com coisas sérias. Né? Então,
Mas o professor Fernando está falando que o exemplo do Trangarrus foi legal. Mas é bem isso, né? O cara vai chegar, vai tomar um litro de cachaça durante o trabalho, abre minha entidade e bebe um litro de cachaça. Então bebe um litro de cachaça, cai na blitz. Explica para o guarda. Não fui eu, seu guarda, foi o tranca-rua. Isso é Né? uma zebra no trajeto dele. Né? Isso se ele só cair na blitz. Né? Porque tem uma coisa, essa crença de que a entidade leva, esqueça, gente. A entidade, o uso da bebida para a entidade, a gente vai falar sobre isso numa próxima live, que é um assunto bem bacana, né, o que se usa no trabalho, mas o uso da bebida durante o trabalho, a entidade vai utilizar o que ela precisa para fazer o efeito que ela está. Né? Mais que isso, né, como dizia a nossa mãe de santo, tudo que é demais sobra. Então, né, a gente tem que ter, o médium tem que estar ciente de tudo. Tá? A gente, se tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, alguma coisa, porque a gente vai encerrar, né? Vai estar. Mais 15 minutinhos. Mais uns 15 minutinhos a gente vai estar encerrando. Então, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, Professor Fernando. Oi? Os comentários aqui do Francisco. Um abraço para o Francisco. O Francisco? Francisco Moro Júnior. O Francisco. É que ele está na Universidade do Novo, que chegou da aula. Está nos acompanhando. Ele está vendo. Francisco Moro Júnior. Obrigado, Francisco. Apareça de vez em quando. O professor Fernando. Professor agradece. Nossos parabéns pela iniciativa. Hoje a internet nos facilita muito essa comunicação e a troca de saberes, né? Eu gosto de falar muito da troca de vivências, né? Sempre que a gente pode, a gente está trocando vivências. E eu vou fazer um convite aqui para o professor Fernando, e aí todo mundo que está ouvindo, mesmo não sendo da SEMA, está convidado. A gente vai marcar um dia, professor, para o senhor ir lá na SEMA falar sobre a escravidão no Paraná, em Curitiba. Porque eu lembro muito de uma palestra que eu assisti do senhor, onde o senhor falava, né, que as pessoas ainda têm a crença de que no Paraná, em Curitiba, não tinham escravos. Né? E aí o senhor mostrou uma imagem, que é uma gravura, que é a primeira gravura que eventualmente se tem notícia em Curitiba, me corrija se eu estiver errado, que retratava Curitiba, e a imagem da gravura é como se tivesse sido feita de uma senzala, um negro olhando para onde é a cidade. Eu fiquei com aquilo gravado até hoje, nunca me esqueci. Então é um tema bem legal, e a gente, né, pode estar levando o senhor lá um dia que o senhor se dispuser e tiver com tempo, para a gente estar falando sobre a escravidão aqui no Brasil, porque é muito legal. A Marcinha fez um comentário que sempre vai na Assembleia e recebe bons conselhos dos pretos velhos. E sempre é bem recebida. Casa de muita luz, obrigada. Obrigado você, Márcia, e seja sempre bem-vinda. Né? Sempre bom. Casa de preto velho, né? Casa de vô, de vó, geralmente é assim, né? Então seja sempre bem-vinda e fique à vontade, né, de nos visitar sempre. Amanhã nós temos trabalho de preto velho, amanhã é trabalho das folhas, né? Amanhã é trabalho de caboclo e preto velho, né? Dia das folhas. Então sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Já fazendo um convite também para o dia 16 de março, é a nossa Noite das Massas, né? A gente faz esses eventos para arrecadar fundos para manter a SEMA e os nossos trabalhos, né? Nossos rituais religiosos e sociais. Então fiquem, né, fiquem bem à vontade de estarem. Vai custar R$25 para a pessoa para comer à vontade. Fernando, né? Que vai, professor. E então fiquem à vontade de estarem lá com a gente dia 16, que é uma sexta-feira. Né? A gente come o macarrão. Tem informação na página, tem o convite. Na página tem informação, tem o convite, tem todas, né, tudo que vai ter os meninos do Maria Navalha também fazendo samba. Exatamente, vai ter música ao vivo, um conjunto de samba só de mulheres, com um nome bem sugestivo de Maria Navalha, né? E elas vão estar fazendo um samba pra gente lá enquanto a gente come um macarrão, toma um vinho, toma uma cerveja. Então, por favor, né, venham, prestigiem, ajudem a nossa casa e também venham comer uma boa comida, né? Porque nas SEMAs tem uma coisa que a gente faz também bem, é comer, né? Cozinhar e comer, né? Então,
Né? Tá aqui, ó, meu parceiro, um dos meus parceiros de cozinha, né? Vocês vão ver que a gente vai estar lá na cozinha, eu, o João, o Serafim e o Thiago, né? Preparando um macarrão para vocês. Estela. E a Estela, né? A Estela, os molhos, né? Alguns molhos. Né? Então, E os cooperadores. e os nossos Colaboradores. colaboradores. Operadores. Mas, então, fiquem à vontade de aparecer. E se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, a gente tá. A Fabiana Ribeiro diz assim: já fui em vários centros de Umbanda e nunca tinha encontrado um lugar tão bom, tão confiável como a SEMA. Infelizmente, devido ao meu trabalho, não consigo ir com frequência, mas estou sempre aí em pensamentos. Pensamentos e orações. Continue sendo bem-vinda. Né? Nós voltamos com os nossos trabalhos de terça-feira. Né? Nosso trabalho de terça-feira voltou. Né? Então, às vezes não consegue ir no sábado, mas às terças, às 8 horas, a gente está lá. Né? Às 20 horas, né? A gente está lá. Então, seja bem-vindo e obrigado pelo carinho pela nossa casa. Né? Alexandra. Alexandra. Bem essa sensação quando vamos na SEMA, acolhimento. Bem essa sensação quando vamos na SEMA, acolhimento na casa dos avós, dos avós com bons conselhos. Que bom, a intenção é sempre essa, né? Acolhida. Porque a gente sempre fala assim, que se a gente, às vezes não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, não tem como, né? Muitas vezes as pessoas vão num terreiro de Umbanda como última esperança, né? Já tentou de tudo, já foi na igreja, já foi na polícia, já foi no Ministério Público, né? Já foi em todo lugar, aí não deu nada certo, vai no terreiro. Mas isso é lógico, isso acontece muito, né? A gente ouve falando, você ouve muito isso das pessoas, né? E às vezes a pessoa precisa ser bem acolhida, porque ela foi em tantos lugares, ela tentou tanto, às vezes, né? E foi às vezes mal tratada, mal atendida. E mesmo aquela que vai primeiro no terreiro, porque gosta, ela também tem que ser acolhida, recebida, né? Bem, né? Receber uma boa energia. Então, nada mais justo do que, né? Nada mais justo do que ela ser bem acolhida. Então, é o mínimo que a gente pode fazer. Né? É o mínimo que a gente pode fazer. O Carlos Lourenço, boa noite. Está mandando um axé para toda a equipe. Obrigada. A Marcinha está perguntando se as quintas a gente tem trabalho. Sim, mas não é toda quinta. O próximo canjereiro, na verdade, o primeiro do ano vai ser agora quinta-feira, dia 8. Dia 8 é o primeiro canjereiro do ano. Então, depois só dali a 21 dias. Terça trabalho de Preto Velho, quinta... Terça tem trabalho de Preto Velho, quinta tem canjereiro e sábado tem gira normal. Ufa! Puxado. Não. Essa semana vai ser puxada. Essa semana vai ser... Mas a gente fez a opção, né? Então a gente acaba... É isso, gente. Então, acho que podemos encerrar hoje. Foi bacana, né? Foi bem legal. E aqueles que quiserem, que não conhecem ainda, acredito que todos já conheçam, mas aqueles que não conhecem, mas e quiserem conhecer o nosso trabalho, fiquem à vontade. Amanhã às 16 horas estaremos lá. Terça-feira às 20 horas. Quinta-feira o nosso canjereiro de auxílio à saúde também às 20 horas. Né? Lembrando que na quinta-feira não tem consulta, né? É só atendimento... energização. É só energização. Né? Então é onde a gente vai estar podendo dar um auxílio e trazer uma energia positiva para vocês. Beleza, gente? Então tá bom. Encerramos por hoje? Um abraço a todos, um abraço pro Flávio. Abraço. Flávio, não é o Flávio da Indianária, é o Flávio Nunes. O Flávio é um menino que era lá do Turon, e não sei se ele está lá no Turon ainda, e ele passou por um momento difícil. Eu fiquei sabendo por uma casa, assim, e queria dizer para ele que se ele precisar tomar um passe, uma energização, fique à vontade, a casa está aberta, viu? O Francisco perguntou agora. Quando em casa fazendo uma oração e conversar intimamente com os vovôs e vovós, eles nos escutam. Com certeza. Com certeza. Às vezes a gente não precisa nem pedir. Ele já sabe antes da gente pedir, Francisco. Né? É que eles respeitam muito ao nosso momento. Né? Às vezes a gente
Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. Às vezes a gente não está preparado para receber aquela ajuda, ou a gente não está pedindo a ajuda da forma correta, mas que eles nos ouvem em oração e numa conversa, com certeza. Quantas vezes você sentar na frente do vô e a avó, você dá uma suspirada assim, filho, as coisas estão difíceis. Isso acontece muito, às vezes. Aí você olha assim e diz, esse velho é macumbeiro. Porque eu não falei nada. Não falei nada e daí já começa. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Acontece bastante. Você olhar e dizer, pô, esse velho é macumbeiro. Não falei nada agora. Mas então tá bom, gente. Um abraço a todos. Né? Que nosso Pai Oxalá abençoe todo mundo. E semana que vem, não sei se semana que vem a gente vai conseguir, porque, como eu falei, semana que vem a gente vai ser puxado. Mas se na semana que vem não, na outra a gente marca um dia e faz uma outra live falando sobre um outro assunto. Até se alguém quiser mandar alguma sugestão, e a gente vai estar, né, dentro do possível, a gente vai estar falando sobre o tema. Quero dar um puxão de orelha na Karen, nossa assessora de Relações Públicas, de Comunicação, e só agora ela entrou para assistir a live. Então, apareceu agora. Apareceu agora, mano. Apareceu agora. A Marcinha acabou de confirmar. Isso é verdade. Ela estava passando por uma dificuldade essa semana e pedi ajuda para a avó Ana e ela me atendeu. Ou seja, a gente acaba, né, tendo a resposta. Às vezes não é. Às vezes não tem, né, não está na hora de nos ajudarem, mas se eles puderem, com certeza vão estar nos ajudando e nos velando. Tá bom, gente? Então um abraço a todos e vamos para a semana. Vamos que amanhã tem gira. Amanhã, vamos lá. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau.